Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal e nós estamos começando mais uma vez as nossas ministrações que eu espero em Deus ter uma para apresentar para a sua vida direto do coração do nosso Deus, para a sua vida como orientação, como suporte, como ajuda, como graça de Deus sobre o seu coração, a sua alma, querido, durante todo esse ano de 2025. Quero agradecer a todos que estiveram conosco dentro das minhas séries, que foram ao ar em 2024. Tenho certeza de que o Senhor falou com os nossos corações e também tenho certeza que nesse ano Ele não vai fazer diferente, mas Ele vai falar sim aos nossos corações. Então, para você que está começando nessa nossa primeira série do ano de 2025, um feliz ano novo. Que Deus abençoe seu 2025, que tenham portas abertas diante da sua vida e que o Senhor conceda aquilo que estiver dentro do seu coração, desde que esteja alinhado com a vontade dEle, com o propósito dEle para a sua vida. Lembre-se, Deus não trabalha com circunstâncias esporádicas, específicas simplesmente, e é algo pontual. Lembrei a palavra pontual. Não, Deus trabalha construindo uma história. Isso que você deseja faz parte da sua história, vai ser positivo na construção da sua história a médio e longo prazo. Pense sobre isso e peça a Deus somente o melhor para a sua vida, para a construção da sua história, para a construção do legado que você está deixando nessa terra. Lembre-se, além de nós precisarmos de nossas bênçãos, sim, nós também somos bênção para a vida das pessoas que estão ao nosso lado, e as nossas escolhas, aquilo que nós estamos querendo e pedindo a Deus, passa justamente por esse canal, de nós sermos também bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. E eu queria iniciar esse ano de 2025 com uma nova série, ajudando, aproveitando que nós estamos no início do ano, e no início nós precisamos fazer essa parada estratégica para nós pensarmos e planejarmos o nosso ano. Então eu queria te ajudar, querido, justamente falando um pouquinho sobre milagres. Nessas próximas ministrações eu gostaria de falar sobre milagres. E se você tem um milagre que o Senhor concedeu em sua vida, aproveite a oportunidade e coloque como comentário desse vídeo, aonde você estiver assistindo ele, para que outras pessoas possam ver, querido, um testemunho seu e serem também fortalecidas na sua fé, na sua esperança, e possam alcançar o milagre que elas esperam. E quando nós falamos em milagres, querido, muitas pessoas começam a olhar de uma forma um pouco diferente. Muitas pessoas acreditam sim nos milagres do Senhor, que o Senhor faz, que Ele intervém nas vidas, mas tem uma compreensão um tanto errada, diferente do que acontece, de como acontecem esses milagres em nossas vidas. Algumas pessoas acham que os milagres acontecem aleatoriamente, então parece mais que é como um sorteio, que de repente um ou outro ele é então agraciado com esses milagres. Também outras pessoas ainda acham que o milagre acontece somente para as pessoas que são bonzinhas, Então se você for bonzinho, como que é no final do ano, que a gente faz aquela brincadeira com as crianças em relação ao Papai Noel, Olha, ele só vai presentear se você for bonzinho. Então as pessoas acham que é isso, querido, que tem que ser bonzinho para que o Senhor possa fazer os milagres. Outras pessoas ainda acham que os milagres ficaram no passado, ficaram ali quando a igreja estava começando, estavam, quando Jesus estava fazendo milagres, mas que agora as coisas mudaram. Então são formas de pensar que fazem com que o milagre ele não aconteça, ou que a pessoa não perceba o milagre em sua vida. Mas eu quero afirmar para você que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, Ele continua realizando milagres em nossos dias. E Ele espera uma oportunidade de um coração de fé que realmente encontre, queridos, o ambiente perfeito para que Ele realize os milagres que Ele tem para realizar em nossas vidas.
os presentes, as portas abertas, as oportunidades, as curas que nós precisamos. Então o Senhor, Ele quer fazer isso. Imagine só você, que o Senhor nosso Deus, Ele já entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Se Ele fez isso, né, no livro de Romanos tem, se o Senhor já fez isso, como Ele não vai dar as demais coisas junto com Jesus para as nossas vidas? Então, o Senhor faz, Ele continua realizando milagres, independente de que área seja, independente do quão difícil pareça para os nossos olhos, mas o Senhor, Ele continua realizando os seus milagres nessa terra. E então, queridos, nós precisamos pensar sobre isso, porque veja, quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que mesmo que eu tenha essa forma de pensar, de que os milagres cessaram, ou então aconteceram apenas no passado, ou então é aleatório, ou é para as pessoas que são boazinhas, né? Então, querido, mesmo que eu tenha essa forma de pensar, que eu não acredite que o milagre possa se conectar à minha vida, mas eu quero, olha para a sua vida e veja como em todas as áreas existem coisas, existem situações que fogem ao nosso controle. Nós estamos vivendo a cada dia, fazendo as coisas, e chega um momento em nossas vidas que nós percebemos que as coisas fogem ao nosso controle, e para que a gente possa ter um caminho positivo, né, uma consequência positiva, um resultado positivo em nossas vidas, nós precisamos de uma intervenção divina. Então, como que os milagres cessaram se a nossa vida, em muitos momentos, ela fica de frente com o impossível para nós? Se há impossível para nós, significa que há um caminho de Deus para que Ele possa encontrar a nossa vida, porque para Deus, como está na Santa Bíblia, nada é impossível. Então, se nós olharmos para a nossa própria estrutura nessa vida, a gente vai ver, querido, que em muitos momentos o milagre é a única saída com a qual nós podemos contar. Porque tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós tentamos, já foi realizado, as coisas já fugiram do nosso alcance. Então, somente realmente um milagre de Deus para realizar, para estar sobre as nossas vidas, querido. Então, essa é uma verdade. Se existem impossíveis em nossas vidas, existe então a possibilidade do milagre de Deus nos encontrar e fazer algo por nós que nós não podemos de maneira nenhuma fazer. Então, olhando para isso, querido, nós podemos ter essa certeza de que, assim como é na nossa vida, é na vida de todas as pessoas também. Todas as pessoas se deparam com os impossíveis da vida. Não tem nenhuma pessoa que ela pode ter o controle total e realizar tudo aquilo que ela precisa sem a ajuda de Deus. Então, queridos, esse fato nos arremete também a pensar que o milagre, ele faz parte da constituição da vida. Se existem coisas que são impossíveis para nós e que são possíveis para Deus, isso significa que a vida, ela está construída, estruturada dessa forma. Então, uma das formas da estruturação da vida é que é necessário que milagres aconteçam para que a nossa vida ela dê prosseguimento. Se não acontecer, está fora das nossas mãos e a nossa vida então ela vai se encerrar, aquela área vai se encerrar, aquele assunto vai se encerrar. Então vai acontecer os pontos finais em nossas vidas. Então olhe, queridos, para você, olhe para a sua própria experiência, primeiro para a sua própria experiência, e veja que existem muitas coisas que você não pode realizar e que somente o milagre de Deus pode realizar. Então os milagres existem. E olhem por outro ângulo, no sentido de que se é dessa forma, então os milagres eles fazem parte da estrutura real da vida, ou seja, não é algo mágico, não é algo ilusório, não é algo que aconteceu no passado, acontece apenas para algumas pessoas, tende a acontecer para todos. Todos que realmente abrem o seu coração e pedem ao Senhor, eles estão no caminho desse milagre acontecer, porque ele faz parte da estrutura da vida. Porque se tem impossíveis para nós, existem possíveis para Deus que precisam se conectar às nossas vidas. Então, pensando sobre isso, eu queria começar a compartilhar com você, queridos, uma palavra que vem do coração de Deus para te ajudar, justamente fortalecer o seu coração no começo desse ano, para que você vá com fé
diante do Senhor e consiga o milagre que você precisa? Eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em João, capítulo 2 e o versículo de número 11. Lá está escrito assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu vou ler somente esse versículo, mas você pode ler João capítulo 2, do versículo 1, queridos, em diante, e você vai perceber que o Senhor Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, justamente em um casamento onde ele estava, em Caná da Galileia. Acredito que todos, ou a grande maioria, conhece esse milagre que o Senhor Jesus, ele fez naquele momento em sua vida, principiando então os seus sinais e os milagres que ele fazia. E foi justamente, queridos, em um local onde o Senhor Jesus estava sendo convidado, ele e a sua mãe também estavam lá, os seus discípulos estavam ali. Era uma festa de casamento, onde as pessoas estavam festejando o casamento de pessoas que nem nos são conhecidas, né? Nós nem sabemos quem eram essas pessoas. A Bíblia não traz quem eram os pais, quem eram as pessoas que estavam casando, mas apenas que o Senhor Jesus estava nesse casamento, que nesse casamento faltou algo. Faltou então, queridos, o vinho, acabou o vinho, né? E aí a mãe de Jesus, ela recorre ao Senhor Jesus, fala com ele, e depois disso, ele então começa, queridos, a desenvolver todo o seu ministério a partir desse primeiro milagre que ele faz ali em Caná da Galileia. Olha, queridos, que importante nós pensarmos, refletirmos sobre esse texto. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, sobre você ter a certeza de que Deus ele pode agir na sua vida, é que Deus, queridos, o Senhor Jesus, ele começa a realizar os seus milagres não em um local esplêndido aonde todas as pessoas iriam ver, não em um local muito importante, dentro de um castelo, dentro de um reino, perto de um rei, né? Não, queridos, ele começa os seus milagres dentro de um casamento de pessoas comuns, de pessoas que nem têm o seu nome citado, provavelmente não eram governantes, não tinha nenhuma posição naquele momento dentro da estrutura do seu povo. Era simplesmente um local que havia convidado Jesus para estar com eles. Era uma festa de casamento, né? Então o Senhor ele poderia começar de tantas formas o seu ministério, com os seus sinais, com os seus milagres, mas ele resolveu começar dessa forma. Era um casamento de pessoas comuns, era uma festa comum, mais uma festa de casamento, queridos, e o lugar era um lugar comum, o ambiente era um ambiente comum, as pessoas estavam ali apenas para comemorar aquele casamento, e em algum momento acabou o vinho, né? E aí, quando acaba esse vinho, a mãe de Jesus, ela então vai falar com ele, e ele inicia, né, resolve iniciar os seus sinais, os seus milagres, justamente produzindo, né, transformando a água em vinho, queridos. Olha que coisa que o Senhor Jesus, né, se a gente fosse pensar sobre o ministério de Jesus, ele começando o seu ministério, nós pensaríamos talvez como algum marqueteiro, né, começar com um grande milagre perto de pessoas que eram importantes, que poderiam levar a sua fama o mais rápido possível aos lugares mais distantes possível, ou então fazer um milagre tipo ressurreição, ou então curar alguém, mas não. O Senhor ele multiplicou o vinho. Quem né, queridos, que dentro de uma festa de casamento vai pensar em pedir para Jesus multiplicar o vinho? Nos nossos dias parece até estranho, né? Muitas pessoas inclusive reprovam isso que o Senhor Jesus fez, ficam tentando achar explicação por que ele foi, né, transformar a água em vinho. Será que esse vinho ele continha álcool, não continha? Então fica essa briga toda em relação ao primeiro milagre de Jesus. Mas eu vejo algo muito importante por detrás de tudo isso, aonde o Senhor fez o milagre com coisas comuns. Ele transformou a água em vinho.
Então era algo comum, queridos, não tem nada de grandioso, né? Então não tem nada da ressurreição, por exemplo, que ele fez com Lázaro, com o filho da viúva de Naim, então com a filha de Jairo. Não tem grandiosidade, ele simplesmente fez uma coisa que era do corriqueira, né? As pessoas já estavam ali tomando vinho e daqui a pouco esse vinho acabou, então pediram para Jesus e ele, de maneira muito simples, foi lá, transformou e a festa então pôde continuar. Aquela família não foi envergonhada, mas ele transformou em vinho, queridos, e diante de pessoas comuns, dentro de um local comum, dentro, querido, de mais um casamento apenas que estava acontecendo naquele povoado. Não tinha nada que você possa ver glamour, não tinha nada de riqueza, não tinha nada de espalhafatoso. Não, queridos, porque o ambiente do milagre é o nosso dia a dia. O ambiente do milagre, que são as coisas comuns na vida, são para pessoas comuns, dentro de locais comuns, dentro de situações que estão acontecendo todos os dias na nossa vida. Talvez, se nós tivéssemos esse monte de teólogo, né? Naquele tempo as pessoas, acabou o vinho, vamos tentar que dar um outro jeito, porque Jesus, ele não pode transformar a água em vinho, porque isso é uma coisa que não está à altura dele. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, então ele vai ter que curar pessoas, né? Curar o cego, ressuscitar pessoas, mas uma coisa tão comum assim, tão simples, né? O que a água, o vinho, que são coisas que as pessoas deveriam, né? Inclusive foi talvez um erro da pessoa que estava organizando e que de repente não soube a quantidade, ou que veio mais gente, sei lá o que aconteceu, mas não importa. O que eu quero trazer para você é esse local, queridos, onde Jesus opera os seus milagres, um local comum, um local como a sua casa, um local como a minha casa, um local como a sua vida, um local como a nossa vida. Talvez o milagre que, se você contar para outras pessoas que você quer, que você está esperando, as pessoas façam até chacota, as pessoas até reprovam, porque até hoje pessoas reprovam o fato de Jesus ter transformado a água em vinho, mas ele não se importou com isso. Ele simplesmente foi lá e transformou a água em vinho. Se gostaram ou não gostaram, se aprovaram ou não aprovaram, o fato é que ele fez algo comum. Ele transformou a água em algo comum, em vinho, simplesmente, que era algo corriqueiro do dia a dia. Faltou vinho, pediram para Jesus com muita simplicidade. Você vê Maria, a sua mãe, pedindo para ele com muita simplicidade, obedecendo ele. No versículo 5, ela fala para os servos, né, fazei tudo o que ele mandar. Então você vê dessa forma. O Senhor nem colocou as mãos em nada, ele só mandou encher lá as talhas de água e mandou levar para a pessoa que era responsável para provar aquela água transformada em vinho. Então, querido, você vê, eu gosto de ver essa simplicidade com a qual o Senhor Jesus age. O Senhor Jesus, ele não é uma pessoa que busca glamour. Você percebe que ele nunca está tentando se mostrar, ele nunca está tentando simplesmente, queridos, se posicionar como alguém superior aos outros, estar nos locais mais altos. Não, querido, ele trabalha com as pessoas comuns, como eu e você. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você, que é possível sim um milagre em sua vida. É possível sim que aquilo que você está pedindo, aquilo que você precisa, aconteça nesse ano, que o Senhor abra a porta, que o Senhor faça algo. Não deixe o seu coração esmorecer porque você acha que esse pedido é um pedido muito pequeno. Olha só, pediram para Jesus transformar água em vinho, quer dizer, que é uma coisa mais simples do que isso, né? Uma coisa mais corriqueira do que isso, e ele foi lá e fez, porque ele nos ama, querido. Então, uma vida, né, como esse casamento que tinha a presença de Jesus, então uma vida que tem a presença de Jesus, ela pode acionar Jesus a qualquer momento. Acostume-se a acionar Jesus na sua vida corriqueira, na sua rotina, no seu dia a dia, para que você possa ver a construção da sua fé acontecendo dentro dos pequenos milagres que ele vai realizando. Eu lembro muito bem que a minha esposa, ela sempre fala sobre isso, que ela vai lá no centro da cidade, né, e ela quer uma vaga perto, ela pede uma vaga para Jesus. Jesus, me dá uma vaga perto lá no centro, e ele chega lá e normalmente tem a vaga que ela precisa. Por quê, querido? Porque Jesus é essa pessoa que está conosco, que vai realizando
milagres em nossa vida de maneira comum, simples, com a sua simplicidade. Ele continua com a sua simplicidade. Então não perca essa simplicidade do seu coração, porque para a sua vida, por mais difícil que esteja, por mais simples que seja o seu pedido, Ele pode realizar e mais, Ele quer realizar. É muito importante você entender que Jesus, Ele não fez nada forçado, Ele quis realizar aquele milagre naquele casamento em Caná da Galileia, e eu garanto para você que Deus, Ele quer realizar o milagre em sua vida. Então comece a pedir ao Senhor e permita que Ele decida se Ele quer fazer ou não, mas peça como uma criança, com o coração aberto, e você vai ver portas se abrindo para você e o milagre sendo algo que participa da sua vida corriqueiramente. Não é uma coisa esporádica, mas é o normal, a rotina que vai acontecendo em sua vida. Deus abençoe mais uma vez o seu ano, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e deixe o seu comentário sobre o milagre que você viveu, não importa qual foi, querido, se foi grande ou se foi algo comum, coloque aí no nosso comentário para a gente começar a trazer fé para o coração das pessoas nesse novo ano. Deus te abençoe, até a próxima.